Boa noite, irmão, graça e paz, amém? Nesse momento nós queremos estar meditando um pouco na palavra de Deus, aqui no livro de Marcos, capítulo 5, onde vem falar da cura ou da libertação de um endemoniado gerazeno, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não nos mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Amém? Louvado seja Deus, né? Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, graça te damos, ó Deus, e pedimos nesse momento a direção do Senhor, do Espírito Santo, para podermos, ó Deus, estar meditando, para podermos estar, Senhor, meu Deus, compartilhando, Deus, com a igreja do Senhor, com o teu povo, com os ouvintes, ó Deus, desta palavra, Pai. Abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus, amém? Então, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, nós podemos ver nela o grande poder de Deus, o grande amor de Deus para com as pessoas, o poder de Deus de poupar, de guardar, né? O título para essa mensagem eu daria guardado por Deus, protegido por Deus, até a chegada de Jesus. A palavra de Deus fala, irmãos, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que quando a palavra de Deus se refere ao ladrão, ela está se referindo ao nosso inimigo. Que Satanás, os demônios, ele vem para matar, roubar, para destruir. E nós podemos ver que nesse trecho da palavra de Deus, nessa passagem que nós lemos, o inimigo ele conseguiu, na vida desse homem, ele conseguiu roubar, ele conseguiu destruir, porém, ele não conseguiu e não pôde matar. Roubar, sim, ele roubou a paz, ele roubou aquele homem da sua família, ele roubou aquele homem da sua comunidade, ele roubou aquele homem dos prazeres da vida, ele destruiu os sonhos, destruiu os desejos, tirou desse homem talvez o sonho de construir sua família. A palavra de Deus não fala se essa pessoa ela já era uma pessoa que já tinha uma família, se era uma pessoa casada, se tinha filhos ou não.
Mas supomos nós que esta pessoa morasse com seus pais e que a Bíblia não diz quanto tempo esse homem viveu nessa situação, mas que o inimigo tenha tirado desse homem o prazer, a alegria de poder construir uma família, ter uma esposa, ter filhos. Muitas coisas o inimigo pode ter roubado, muitas coisas o inimigo pode ter destruído dos sonhos, dos desejos desta pessoa. Mas uma coisa ela não conseguiu, que era tirar a sua vida, ceifar a sua vida. Porque a vida dessa pessoa, irmãos, ela estava sendo guardada e protegida por Deus. Jesus, ele sabia da sua missão na terra. Jesus sabia que ele teria essa missão de socorrer, de salvar essa pessoa. E quando ele manda que os seus discípulos entrem no barco e que se dirija para a outra margem, é porque Jesus estava na região da Galileia e agora ele precisava fazer uma obra na região de Decápolis, em Gadará. E essa pessoa que Jesus sabia que tinha que o seu objetivo era salvá-la, era libertá-la, no caminho para isso, nós vemos que a palavra de Deus diz que levantou um grande temporal de ventos, que assustaram até mesmo os discípulos que estavam no barco com Jesus, enquanto Jesus estava na polpa, descansando, dormindo, diz a palavra de Deus. Diz que os discípulos correram depois de ver que eles não tinham condições, eles não tinham forças ou capacidade de controlar aquela situação. Eles lembraram que Jesus estava no barco com eles e foram pedir socorro para o Senhor Jesus. Tudo isso nos mostra que essa tempestade, esse temporal, ele veio para tentar impedir a obra que Jesus tinha a realizar. Mas quando eles chegam do outro lado, a palavra de Deus fala que logo vem ao seu encontro esse homem que sofria com a força, com o poder do inimigo sobre a sua vida, com a opressão maligna sobre a sua vida. Nada era capaz de segurar aquele homem, nem as cadeias, nem os grilhões. E a palavra de Deus fala que o seu sofrimento era tanto que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, nos montes e ferindo-se com pedras. Mas o Senhor Jesus, ele veio ao seu encontro. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, ele veio para salvar, para curar os doentes, para resgatar as pessoas que estavam feridas, perdidas. E quando Jesus chega, então, nessas terras, que esse homem o avista,
palavra de Deus diz que quando viu de longe Jesus, correu e o adorou. Na verdade, não era o homem que estava adorando a Jesus, mas aquele demônio, aquele espírito imundo que estava se submetendo à autoridade do Senhor Jesus, se dobrando à presença de Jesus, reconhecendo que ali estava verdadeiramente o Filho de Deus. Tanto é que aquele espírito diz: conjuro-te por Deus que não nos atormente. Eles sabiam que o seu fim havia chegado. Aqueles espíritos sabiam que o momento do seu fim, que todo o poder que eles estavam exercendo sobre aquela pessoa, naquele momento ia se encerrar. Jesus ia por um fim naquela situação. Jesus ia acabar com aquele sofrimento. Jesus ia libertar aquele homem sofredor. E o Senhor Jesus então manda que aqueles espíritos o deixem, saiam daquele homem. E aqueles espíritos é obrigado a obedecer à ordem de Jesus. Aqueles espíritos sabiam que eles não podiam resistir mais, que eles não mais poderiam ficar tomando aquele corpo, que eles não mais teriam poder sobre aquele corpo, sobre aquela vida. E eles pedem que Jesus permita que eles saiam daquele homem e que ele ocupem então agora o corpo daqueles porcos que ali estavam pastando nas proximidades. E Jesus acaba permitindo que isso aconteça. E eles então, eles vão e se apossam daqueles corpos, daqueles porcos. E naquele momento, aqueles porcos, eles se lançam despenhadeiro abaixo. E diz que aqueles porcos, cerca de 2.000, morrem afogados. Então a gente consegue imaginar a situação que aquele homem vivia, sendo possuído, sendo dominado por uma legião de 2.000 demônios que habitavam no corpo daquela pessoa, que traziam um sofrimento terrível, que arrancaram, que tiraram a identidade daquela pessoa, porque parte da sua vida foi roubada. Mas esse dia, Jesus vem àquele lugar para transformar a vida desta pessoa, para libertá-lo. E quando Jesus então liberta, quando Jesus então tira todo aquele jugo que estava sobre aquela vida, a palavra de Deus fala que imediatamente aquela pessoa se alegra, porque ela viu o poder de Deus operando na sua vida. E ela quer seguir ao Senhor Jesus, ela quer acompanhar o Senhor Jesus. Mas nota que a palavra de Deus fala, irmãos, que os porqueiros, as pessoas, os proprietários, os donos daqueles porcos, eles não gostaram daquela situação. Eles pediram para que o Senhor Jesus fosse embora.
eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram aquele que podia fazer grandes obras nas suas vidas. Quantas pessoas talvez ainda existissem ali, enfermos, paralíticos, cegos, pessoas que precisavam da presença de Jesus, de uma cura, de um milagre. Mas como eles estavam apegados mais ao bem material, eles só conseguiam ver o prejuízo que eles tiveram com a morte dos seus porcos. E não quiseram a presença de Jesus. Não permitiram que Jesus fizesse mais obras, operasse mais milagres, transformações, libertações. Mas aquele homem que havia sido liberto, ele queria seguir Jesus, mas eu creio que Jesus, até mesmo por causa da rejeição daquele povo, ele preferiu que aquele homem ficasse e que fosse ali entre os seus parentes, entre as pessoas, que fosse ali talvez um testemunho, fosse uma semente ali daquilo que ele poderia ter feito e daquilo que Deus pode fazer. Daquilo que Deus pode fazer. Por isso que o título dessa mensagem é Guardado por Deus. Porque aquele homem, ele foi guardado por Deus, protegido por Deus, até o momento que Jesus chegou diante dele para curá-lo, para libertá-lo de todo aquele sofrimento. Então, às vezes, no dia de hoje, nós às vezes podemos ver que Deus ainda continua guardando e protegendo as pessoas que estão tão distantes da sua palavra, estão tão longe de Deus, às vezes nem querendo dar atenção para Deus, para sua palavra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tem guardado, tem poupado, porque tem planos para essa vida, porque quer salvar essa vida, quer que essa vida possa ter também um encontro com o seu Filho Jesus, possa ser curado das suas enfermidades, possa ser liberto das suas opressões. Que você que ouve nesta noite, neste momento, esta palavra, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Seja você já um seguidor do Senhor Jesus, da palavra de Deus ou não. Que quando o Senhor Jesus, quando a palavra de Jesus chegar até você, que você possa fazer também como esse gadareno, que você possa glorificar depois a Deus pela obra dele na sua vida, pela cura, pela libertação, e que o seu coração se alegre ao ponto de você querer seguir o Senhor Jesus, de você querer ser um discípulo do Senhor Jesus. Que você não faça como os demais, aqueles que olham, que vê o milagre, mas não aceita a presença dele, não valoriza a presença dele. Às vezes valoriza muito mais aquilo que é material,
do que aquilo que é eterno. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você ainda não tem um encontro com o Senhor Jesus, que você possa ter um encontro com Ele e abrir o seu coração para Deus, abrir o seu coração para o Filho de Deus, para esse presente que Deus enviou, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?